para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Então eu sei que uma das coisas que nós podemos ter certeza nesta noite, o Senhor olha. Com isso, acredito que a gente às vezes entra por um caminho muito perigoso. Nós às vezes não entendemos este versículo e achamos que Deus não tá nem aí para aquilo que aparece, e que eu posso viver aparentemente do jeito que eu quero, e que Deus não está olhando para a aparência. Não, é um conjunto, é uma coisa ligada à outra, não pode estar separado, porque senão nós vamos fazer às vezes confusão, porque a Bíblia diz que o Senhor realmente aguarda e espera que nós sejamos irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até a volta de Jesus. Então nós realmente precisamos estar irrepreensíveis nessas 3 áreas. Mas eu sei que se levantou muitas vezes essa coisa, o Senhor só quer o coração, como se ele fosse cardiologista e fosse tratar só de coração. Mas que a gente realmente possa entender. Nós gostamos de servir muitas das vezes de aparência apenas, ou ser uma coisa na frente das pessoas e uma outra atitude na ausência delas. Então, quer ver uma coisa que me chama a atenção? É mais fácil nós obedecermos na presença ou na ausência de uma pessoa? O que é mais fácil? Na presença. Me diga uma coisa, quer ver como nós lutamos com essa questão de aparência? Falar no telefone ou usar o celular enquanto você está dirigindo, pode ou não? Metade acredita que sim, acho que nem metade, a outra ficou em dúvida. Falar no telefone, pegar o seu celular. Agora eu quero que você imagine, você está com ele aqui, tá? Digitando ou falando. Você pode fazer isso, sim ou não? Não. Quantas das vezes você está fazendo isso? Isso aqui tem, tudo bem. Aí, giroflex da polícia apareceu na frente. Um minutinho aí, espera que eu já vou terminar. O celular vai para onde? Fica escondido no seu banco. Porque afinal de contas, você tem que mostrar na sua aparência para a polícia que você não está fazendo nada errado. E diante dele você não tem coragem de passar usando o celular. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer? Costuma? Costuma, né? Estamos no ônibus, todo mundo de em pé. Aí não é para estar de pé, é para estar amarrado no cinto, porque é perigoso. Aí está lá contando história. 100 metros, Polícia Rodoviária Federal. Senta, 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 todo mundo senta. Porque agora vai passar na polícia. Nós temos muita facilidade de querermos apresentarmos uma coisa que não é real e que não está dentro, com a verdade dentro do nosso interior. Eu não dirijo quase, né, e muito menos em estrada. Mas dirijo, tá? De vez em quando já até peguei um carro aqui nas estradas do Rio Grande do Sul. Mas eu fico observando. Sabe uma coisa que eu fico meio assim? Isso agora é bem coisa de mulher, tá bom? Os homens vão pensar, lógico, vocês são mulheres, vocês não sabem dirigir, sabe? Vocês têm medo, né? Mas se tiver um irmão misericordioso com as mulheres, vai entender o que eu vou falar, tá? Mas só aqueles que têm misericórdia. Você está na estrada. Eu acho isso tão... Eu fico assim meio que, como diz o gaúcho, indignado. Você está vindo chutado. O teu colega passa lá na pista contrária e luz alta, luz alta. Aí você fala, vou diminuir, a polícia deve estar ali. Eu vou diminuir, é radar. Mas tudo bem, você lá dizia que era para você andar até 120, você está 140, 150 e você vai indo na sua aparência. Mas quando alguém sinaliza para você que talvez tenha a polícia ali na frente e você deduz que é alguma coisa, e poucas das vezes talvez você possa deduzir que é um acidente, alguma coisa, mas a maioria das vezes as pessoas falam, deve ter radar, deve ter polícia, eu vou diminuir. Ou seja, eu estou fazendo uma coisa na aparência, sem me preocupar muitas das vezes o que aquilo pode dar de resultado. O que me fez pensar bastante nessa palavra, e quando o tema veio liderando de dentro para fora, eu acabei falando essa palavra,
foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente estava na África agora, uns 2 meses atrás, estava eu, mais 2 irmãs, então chegou o momento de voltarmos. Na ida nós fomos em um barco grande, né? Tá bom. Na volta, nós voltamos naqueles barquinhos que se chama voadeira. Dentro do barco, então, estava o dono do hotel, que não era o hotel que a gente estava, claro, mas a gente veio com aquela voadeira do hotel, nós estávamos na casa dos nossos missionários. Veio, então, esqueci o nome lá, o que dirige, lá, o que pilota o barco lá, que esqueci que ele deu o nome lá, o dono do hotel e mais um amigo dele. Os coletes, eles apenas nos alcançaram, falaram, fica com ele aí. O da diretora da escola dava dó, porque não tinha como fechar. Colocou, era tudo arrebentado aqui, as cordas, né? O meu ainda estava bem fechadinho, só não troquei o meu com o dela, porque não cabia para ela, tá? Senão eu tinha feito a troca. Você tem que amar, não pode amar egoisticamente, porque quando eu olhei aquele colete dela, eu falei, coitadinho, se der alguma coisa nessa voadeira, já era, né? E o meu estava, então, pelo menos bem fechadinho. E aí, ele falou, pode deixar aí. Mas aqueles que estavam, ele estava sem colete, o outro rapaz, amigo dele, estava sem colete, e na frente lá a gente tinha mais 2 pessoas sem colete. Não teve problema nenhum, nós fizemos 40 minutos, 50 minutos, quase 1 hora dentro daquele mar. Naquela voadeirinha, aquele negocinho assim que vem por cima da água. Mas quando foi chegando no cais, ele chegou para nós e falou assim, agora vocês têm que colocar colete, porque senão eu vou ser multado, vocês não podem chegar sem o colete. E aquilo assim, pensei, meu Deus, quantas das vezes nós usamos desses artifícios na nossa vida, quantas das vezes nós fazemos isso também, tentando impressionar o Senhor pela nossa maneira, tentando impressionar as pessoas pela aparência de uma coisa que não é real, de uma verdade que não está dentro do nosso íntimo, de uma coisa que verdadeiramente o Senhor não fez, não está sendo feito, mas nós queremos impressionar as pessoas. E aquilo assim foi uma coisa que me chocou bastante, porque eu falei, é muito perigoso a viagem que a gente fez. Como ele não se importou com as nossas vidas, e no fim agora ele quer se importar com aquilo que é a aparência para ele, para aquilo que realmente não vai dar prejuízo para ele, porque ele sabia que ninguém poderia chegar por causa da multa que ele iria tomar. Então, que nessa noite eu quero pensar que Deus tem nos chamado para que a gente possa liderar de dentro para fora. Amém? Não por aquilo apenas que aparenta, mas por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é verdade do nosso coração. Que quando você falar, ai, como eu te amo, Senhor, não seja apenas alguma coisa de aparência, porque você precisa impressionar dizendo que ama o Senhor, mas que realmente seja uma verdade. Quando eu digo eu te amo, Senhor, as pessoas que estão na minha volta, as pessoas que estão na sua volta, vão olhar e vão dizer, está aí um homem e está aí uma mulher que verdadeiramente ama o Senhor. Não somente pelo que diz, mas por aquilo que acompanha esta palavra que está sendo dita. Então, que Deus levante nessa noite uma liderança que lidere não apenas por aquilo que fala, mas que lidera realmente com a verdade no íntimo, no seu coração. E quem lidera desse jeito, ele vai fazer com que quem quiser liderar de dentro para fora, vai edificar na sua vida um lugar chamado altar. Quem for liderar por aparência, de fora para dentro, essa pessoa vai querer construir na sua vida algo chamado torre. E vai ser muito fácil de você identificar. Eu sei que essa palavra não é uma palavra nova, Deus já usou muito essa palavra há alguns anos na minha vida. É aquela palavra que eu ouvi, eu nunca mais esqueci, e que constantemente, às vezes eu me pergunto para Deus, diante de uma atitude, eu falo, meu Deus, isso que eu estou fazendo é edificando altar ou querendo construir uma torre? E o que é esse altar? A Bíblia fala em Gênesis 6, no capítulo 5, Gênesis capítulo 6, dos versículos 5 ao 22, que Noé, ele realmente obedeceu a Deus, e ele foi instruído pelo Espírito do Senhor a construir uma arca. Deus deu todas as instruções, como ele deveria de fazer, assim ele procedeu. Nessa arca ele colocou a família, os animais, aquilo que Deus deu direção. E quando passou o dilúvio, que estava pronto para ele realmente retornar
a habitar a terra, pisar em terra firme, estabelecer aquilo que Deus tinha ali com a sua família. A Bíblia diz então, em Gênesis 6, o 22, diz que ele fez um altar. A Bíblia fala assim, de que ele levantou um altar e ele confiou na promessa de Deus, no 22, quando diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiras, ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. E no 20 ele vai falar, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos para o Senhor. Quando falamos de construir um altar, altar é um lugar, eu não estou falando disso aqui na frente, né? Porque hoje quem é o altar? Deus estabelece a obra dele nas nossas vidas. Eu devo de me oferecer, né, diante do Senhor, como sacrifício vivo, agradável, que realmente agrade ao Senhor. Mas só para que você possa então entender que o altar era um lugar de oferta, de sacrifício, que o altar revela a presença de Deus, que o altar é um lugar de unção, é um lugar onde Deus fala. Então isso significa a minha vida como um altar, ou a minha vida no altar do Senhor. Mas, se eu tentar liderar de fora para dentro, eu vou querer construir uma torre. E nós sabemos que em Gênesis 11 vai nos falar da construção da Torre de Babel. E todos vocês como líderes sabem tudo aquilo que aconteceu naquela construção, como que aquilo começou. Foi algo que começou de um jeito e terminou muito mal. E a torre, ela significa uma obra incompleta na nossa vida. Ela significa, normalmente ela termina em destruição, quando queremos construir uma torre. Ela termina em frustração e também em confusão. Ou seja, quando queremos construir uma torre, nunca os nossos objetivos serão verdadeiramente alcançados. Então, se eu quiser edificar de fora para dentro, eu não alcançarei os meus objetivos. Mas se eu edificar de dentro para fora, a presença de Deus é real e verdadeiramente tudo que é da vontade dEle há de acontecer na minha vida. Amém? Porque eu não vou estar construindo para mim. A forma como nós agimos, né, na nossa liderança, vai mostrar claramente o que nós estamos construindo. Então, eu quero ver algumas coisas com você. Estou liderando de dentro para fora, eu vou construir, eu vou ter uma vida no altar. Quem tem vida no altar, ouve a Deus e obedece. Você vai liderar, você vai agir sob a direção de Deus. Você sabe o que fazer. Você não anda como alguém que não ouve a Deus. Você não anda como alguém que não conhece a Deus. Ou seja, você sabe o que você tem que fazer. Porque o altar te leva a uma vida pessoal, real, de relacionamento com Deus. E você não vai andar tentando descobrir todo o tempo, ou a cada ano, ou de tempo em tempo, o que é mesmo que o Senhor quer. Porque você nunca sabe o que Ele quer. Você lidera muitas das vezes pela tua influência, pela tua vontade. Agora, no altar você vai fazer uma coisa também. A vontade de Deus vai ser fundamental para você. Você pode até querer uma coisa, muito, muito. Mas quando você vai para a presença de Deus, e Deus revela que a vontade dEle para você é esta, e não aquela que você está querendo fazer, você se humilha, você se quebranta, e você volta e diz, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Agora, quando nós edificamos, construímos torre, o resultado normalmente vai ser da minha própria vontade. Gênesis 11, 3 e 4, eles decidiram que iam construir aquela torre. E eles também, normalmente, quem constrói sobre torre, vai estar dentro de um espírito de rebeldia, de desobediência, da falta de direção de Deus,
Esses são tijolos que nós arrumamos para a construção de uma torre. Rebeldia, desobediência, falta de direção de Deus. Ou seja, na torre, eu vou dizer que a coisa vai ser feita do meu jeito. Às vezes as pessoas vão tentar falar com você, vão tentar te instruir, e aí a sua resposta vai ser: eu sei o que eu estou fazendo, e ninguém tem nada a ver com isso, e eu sei muito bem como que eu faço, e vai ser do jeito que eu quero, e vai ser do jeito que eu penso, mesmo que muitas das vezes, e isso já faz anos, e às vezes nós estamos andando como que no deserto, anos e anos, né, voltando sempre para a estaca zero, sempre tendo que começar tudo de novo, porque nós não conseguimos nos sujeitarmos a uma construção, verdadeiramente a edificação de um altar. Então, nessa noite, eu quero que você possa pensar e deixar o Espírito Santo de Deus trazer revelação. Primeiro passo. Nessas coisas que eu coloquei diante de você, você percebe que você está construindo, está edificando um altar, ou está construindo uma torre na sua vida? Responda para você diante de Deus. A vontade de Deus é fundamental para você? Você não negocia ela em nada, aquela que está explícita, clara na palavra, que você nem precisa perguntar qual é, porque você sabe, a Bíblia deixa bem claro algumas coisas, como vontade, propósito de Deus. E aquelas outras que Deus vai revelar a você, porque você, no altar, você tem intimidade com Ele. No altar você fala e Ele escuta, Ele fala e você escuta o que Ele diz. Então, às vezes, a vontade dEle para coisas particulares, para decisões no seu dia a dia, para coisas que às vezes parecem tão simples, mas que por ter sido quebrado, ou simplesmente não ter obedecido aquilo que Deus falou, lá na frente, às vezes, traz tanta complicação para a nossa vida. Bom, no altar, se você está liderando de dentro para fora, você está edificando um altar, a motivação do que você está fazendo será a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31, e você pode anotar 1 Coríntios 10, 31, e eu quero ler o Romanos 11, 36. O Romanos 11, 36 diz assim: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente, amém. Então, quando você edifica um altar, você realmente, teu único interesse é a glória de Deus, é o nome dele, porque quem constrói torre, constrói para fazer o seu próprio nome conhecido. E às vezes, pisa em toda e qualquer situação, pisa em cima de pessoas, não importa, ele tem um propósito, fazer o meu nome conhecido. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para você, talvez você, como liderança aqui nessa noite, fala: graças a Deus, não tem nada a ver comigo, porque eu só edifico altar nessa terra. Não é uma coisa fácil, porque nós primeiro temos que ter um coração quebrantado. Quer ver quantas vezes nós estamos edificando torre? E é bem facinho da gente achar, construindo uma torre. Houve um trabalho feito na igreja, eram 10 pessoas que ajudaram. Aqui na conferência vocês estão tendo uma equipe, e aí você se apresenta, afinal de contas você está construindo um altar, e você fala: Senhor, eu vou trabalhar na conferência, tudo para a honra e glória do teu nome. A gente até vem dar o testemunho, a gente assim já espiritualiza, né? Eu vou dar meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Tem gente que quer dar tanta honra e glória do Senhor, que ele só foi curado de uma dor de ouvido. Quando ele vem dar o testemunho, ele diz que foi curado de um câncer no ouvido. Que ele quer assim fazer o nome de Deus, assim, ele quer impressionar. Tem gente que mente até no testemunho, aumenta uma coisa que não era verdade.
Então você diz que é só para a honra e glória do Senhor aquele serviço que você fez na conferência. O pastor Mário resolve trazer uma palavra de agradecimento. E eram 10. Ele lembra de 9. E bem você que diz que era só para a honra e glória do Senhor. Que era um altar. Que você é altar e edifica no altar, o pastor esquece teu nome. O que normalmente acontece? Se você estiver edificando altar, você vai falar, amém. Era para o Senhor mesmo. Tanto faz se o pastor agradeceu ou não agradeceu. Sabe por quê, gente? Nós saímos de um extremo e fomos para outro. Eu vim de alguns anos atrás, né, quando eu me converti ao Senhor, 30 anos atrás, eu vim da primeira igreja batista de Pelotas. Minha conversão foi lá. E eu lembro que a gente trabalhava, já desde aquele tempo, para implantar uma mocidade, na escola dominical, a gente trabalhava, a gente vivia para trabalhar na igreja, ainda que de uma maneira, às vezes, meio diferente, né, do que esse ritmo que a gente tinha, e quando a gente fazia, eu lembro que quantas vezes o pastor lia aquele versículo para a gente, quando vocês fizerem tudo que lhe foi mandado fazer, se considere servos inúteis, que é assim que Jesus fala. Eu falo, mas a inutilidade que a gente é. Mas agora a gente foi para um outro extremo, se não honrar, a gente não está fazendo. E nós estamos confundindo bajulação com honra. E se não agradecer, eu não faço. Eu já até pulo para outro lugar, porque lá eu vou poder fazer a minha torre. Lá eu construo a minha torre. Aqui está difícil. Estão me barrando na construção. E quantas das vezes a gente quer ver, eu não sei como é que a gente tem coragem de cantar, acho que aqui ninguém canta, né, pastor Mário? Curitiba, de vez em quando, ousa cantar. Aquele cântico, eu não quero ser reconhecido por ninguém. O meu planeta, que diminua eu e que cresça o Senhor. Gente, é que Deus é Deus de muita graça, né? Aleluia, glória a Deus. Porque música que 90% ou mais, a gente mente quando canta ela. Porque se não for reconhecido, nós estamos chateados e magoados. E é tão interessante que parece que Deus quer tratar com aquela pessoa, que é exatamente aquela que fica esquecida na hora do agradecimento. Entra todo mundo. E às vezes a gente até fica montando para o pastor, fulano, e o pastor entende outro nome e agradece um que nem estava trabalhando. Falei, mas meu Deus do céu, entendeu? Agora, eu espero nessa noite que em nome de Jesus, você não queira estar construindo alguma coisa para o seu nome. Olha, quem constrói, gente, eu não estou falando que é pecado, e que quem está dizendo isso, não me confunda, tá bom? Quem está usando essas palavras, esteja construindo torre, mas é um tal, a minha igreja, o meu ministério, o meu, entendeu? Que a gente esquece que a igreja é de Jesus, que foi Ele que morreu, né, que verteu sangue, e a gente esquece que está cuidando de discípulos, que antes de mais nada são discípulos de Jesus, entendeu? Em nome de Jesus, que verdadeiramente a gente possa edificar, construir, edificar um altar, porque se você fizer isso, gente, você vai tocar a sua vida para frente, entendeu? Reconheceu? Glória a Deus, é bom, faz bem, entendeu? Não faz mal. Mas você não reconheceu? Amém, glória a Deus. Eu fui fazer para Deus, eu vou estar lá na outra conferência, eu vou estar lá fazendo, não importa, porque eu estou fazendo para Deus, tá ok? Uma outra coisa que quem constrói, lidera de dentro para fora, e vai realmente estar preocupado de poder estar edificando um altar, ele vai fazer algo. Ele vai usar o ministério que Deus deu para ele, porque cada um de nós, né, temos uma vocação, temos algum ministério que Deus confiou na sua mão. Quem constrói, edifica altar, vai pegar aquele ministério que Deus deu e ele vai construir, ou seja, ele vai edificar a igreja. Isso é quem está liderando de dentro para fora. Agora, quem está querendo construir torre e quer liderar de fora para dentro, ele vai usar
a igreja para fazer crescer o ministério que ele tem. Ele inverte. Vocês conseguiram entender o raciocínio? Foi clara? Amém? Então eu creio que você que está aqui nesta noite, você não vai se servir da igreja, do povo, e para edificar um nome para você, para edificar o ministério que você tem. Você vai usar desse ministério que Deus te deu para formar, para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja que o Senhor tem colocado você para fazer parte como corpo de Cristo. Então, se é isso que você vai fazer, você não vai estar brigando pelo seu ministério e nem disputando com o outro. Ah, não deu? Você tinha certeza que na conferência o seu ministério teria algo para fazer? E quando você olha, meu Deus, é o outro? Aquele que parecia que nem ia dar para nada? Exatamente ele que apareceu? E aonde ficou o seu? Mas se você sabe que você está usando do seu ministério para edificar a igreja, você vai dizer, glória a Deus, a igreja está sendo edificada. Amém? Não importa quem está fazendo agora, não importa quem Deus está usando nessa hora, não importa com quem Deus está contando nesse momento. Realmente importa que a igreja está sendo edificada. Amém? Outra coisa que nós vamos fazer também Deus, você vai entender no altar, quando você edifica um altar, você vai entender que Deus supre todas as suas necessidades em glória através de Cristo Jesus. Amém? Você não vai entrar nesse desespero, que eu creio que muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós estamos entrando como igreja. Eu sei, gente, eu não quero usar de utopia. Tem toda uma realidade dessa terra, tem toda uma realidade do nosso governo, da crise do Brasil, mas se você está construindo altar, você vai saber, não é saber, a terra estava em revirada, mas ele tinha uma promessa, porque Deus disse para ele, entendeu? Ah, vai haver inverno, vai haver verão, isso aí vai acontecer enquanto estiver terra, e ele estava debaixo da promessa que Deus tinha para a vida dele. Então, se você constrói em altar, você vai viver debaixo da promessa que Deus tem para você, amém? Porque a promessa não morre, se Deus prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Eu não sei que promessas você está aguardando de Deus, que promessas, meu Deus, quantas vezes Deus já falou, e Ele nem fala mais, porque você está olhando para a situação, em vez de olhar para a promessa que o Senhor fez. Deus não é filho de homem para que minta, e nem homem para mentir. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Então lembra, que no altar, tu ouve a voz de Deus, que no altar tu conhece a vontade dEle, e você não vai viver em desespero, ainda que a situação te diga exatamente ao contrário, mas você não olha para a situação, você olha para a promessa que Deus tem para ti, amém? E o Senhor nesta noite fala a alguém que tem pedido muito a salvação de toda a sua família, e o Senhor te diz, não olha como está a situação da tua família hoje, mas olha e crê que eu te dou uma promessa, tu e a tua casa serão salvos, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Fica no altar, aleluia, aleluia. Deus está respondendo promessas, Deus está cumprindo promessas nessa noite, em nome de Jesus. Então fica no altar, diante das promessas que o Senhor tem te feito. Eu não sei qual é a promessa, mas o Senhor nessa noite fala para nós como igreja, lembra. E você precisa só de alguns segundos, porque o Espírito Santo, Ele é poderoso, Ele faz uma obra completa. Deixa o Espírito Santo começar a lembrar agora na tua mente, promessas que Deus já fez. Não importa quantos anos, se Ele fez, se não é tu que criou isso, se não foi homens que falaram para ti, e Ele está falando contigo, tu sabe que fui eu que falei contigo, ó homem. Tu sabes que fui eu que falei contigo, mulher, tu tens certeza disso. Então não saia da confiança, fica no altar, porque eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou fazer, porque eu sou Deus poderoso para fazer muito mais além do que tu possas pensar ou imaginar.
fica no altar, edifica esse altar na presença do Senhor. Deixa eu ver, onde eu estou, ok? Deus supre em glória todas as minhas necessidades. Homem de Deus no altar, não fica desesperado. Talvez é por causa disso que tu está tão desesperado, que tu acha que tu está edificando a tua igreja. Mas você vai olhar no meio de toda a luta, de toda a batalha, você vai dizer: Senhor, esta igreja é tua, Senhor. E eu confio, e eu descanso, que o Senhor supre todas as minhas necessidades, corpo, alma e espírito. Amém? Eu confio, Senhor, que tu vai me dar saúde no corpo, na alma e no espírito. Que eu terei provisão, tanto no meu corpo físico, eu terei provisão de Deus na minha alma, porque eu terei uma alma não doente, mas eu terei uma alma salva, curada, e eu terei um espírito vivificado em Cristo Jesus. Então, que realmente você possa entender nessa noite, que Deus se importa assim com você, toda vez que você entende que está no altar. Quem constrói altar, quem tem uma liderança de dentro para fora, se você é um líder que lidera de dentro para fora, você se move por meio da fé. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:6, porque nós andamos por fé e não por vista. Quem edifica de dentro para fora, quem lidera e edifica um altar, ele se move pela fé. E a fé é quando você começa a crescer e conhecer a Deus. Você começa a andar em fé. E você começa a aguardar e ter a convicção daquilo que você não vê, mas você crê e você espera. Agora, se você estiver edificando na torre, em um ministério de fora para dentro, você vai ser guiado pelas suas emoções. O domingo, que tudo foi bem na sua igreja, segunda você está feliz. Agora, o domingo, que não foi tão bem como você esperava, durante a semana você vai estar como? Se você está construindo o altar, edificando o altar, como é que você vai estar? Elas estão meio em dúvida. Tem uma irmã bem convicta aqui na frente, tem mais um irmão. Você vai estar feliz, porque você anda por fé. Agora, se você estiver edificando de fora para dentro, você vai edificar torre. E torre nós edificamos olhando as circunstâncias, olhando aquilo que nós vemos, aquilo que aparece. Mas nós não fomos chamados a sermos guiados por emoções. Nós somos chamados a sermos guiados pela fé. E a fé não se move por emoções. Sabe, quando nós estamos edificando altar, o que controla realmente a nossa vida é o domínio e o governo da minha vida vem através do Espírito de Deus no meu espírito. Agora, se eu estiver edificando sobre torre, sabe o que acontece? Eu sou governado pela minha alma. E alma o que é? Na alma reside pensamentos, sentimentos e vontade. Então, se eu vou edificar na minha alma, eu vou edificar muitas das vezes pelos meus próprios pensamentos, eu vou estar sustentada pela minha vontade, entendeu? Pelos meus sentimentos. Agora, se eu sou um líder que lidera, estabelece e edifica um altar, eu não vou ser movido pelos meus sentimentos. Então, se você lidera de dentro para fora, amanhã ou hoje, você não está com vontade nenhuma de ler a palavra. Mas você vai ler a palavra. Por quê? Porque quem governa sobre a sua vida é o Espírito de Deus no teu espírito. Você não vai estar muitas das vezes com vontade de fazer a obra. Você não vai estar com vontade de olhar para aquela pessoa e ter que atender ela. Mas você não edifica na torre. Você não constrói torre. Você constrói e edifica um altar para Deus. Aí você vai. Quando você edifica, você vai impor as mãos sobre os enfermos. E daí, se ele não for curado, o problema é seu. Mas quando que você vai ver isso acontecer na tua vida, se toda vez você quer edificar sobre torre, torre quer zelar pelo nome. E quantas das vezes eu não saio e não oro por um enfermo, porque, sabe por quê? Porque eu edifico sobre torre, porque eu penso, e se eu orar ele não for curado? O que eles vão pensar de mim?
Agora, quando você edifica por fé no altar, você vai fazer. Deus curou, Ele é Deus. Se não curou, Ele continua sendo Deus. A porta abriu, Ele é Deus. A porta está fechada, Ele continua sendo Deus. Quem está no altar estabelece uma verdadeira adoração a Deus. E Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando uma igreja adoradora. Porque a igreja verdadeiramente adoradora, ela edifica no altar. E aquele que é um verdadeiro adorador, adora a Deus não pelo que ele faz, adora a Deus por aquilo que Deus é. Amém? E aí você vai se tornar um homem como Abraão, que a Bíblia diz que quando ele ofereceu Isaque em sacrifício, a Bíblia diz assim, e Abraão adorou a Deus. E você vai entender que esses atos de entrega a Deus em adoração é ter uma vida no altar. E vai ser estabelecida uma igreja que serve a Deus, uma liderança que lidera de dentro para fora. E se você lidera de dentro para fora, meu querido, nessa noite, e minha amada irmã, se você lidera de dentro para fora, você é adorador, não pelo que Deus faz, mas por aquilo que Ele é na tua vida. Amém? E você vai continuar adorando e entregando coisas em adoração a Ele. Agora, quem adora, quem estabelece torre, ele faz apenas por aparência. E teve um homem que fez muito bem, que é em Lucas 18, 10, 14, que fala, que foi o fariseu. Ele fazia por aparência, batia no peito e dizia tudo aquilo que ele tinha feito. E com certeza Deus iria atendê-lo e responder, porque ele estava alicerçado num monte de coisa que ele tinha praticado. Mas nós sabemos que Deus não vai nos atender por aquilo que nós estamos fazendo. Deus vai nos atender porque você tem certeza da sua identidade de filho de Deus. Amém? Essa é a sua identidade. Então Ele vai fazer porque tu é filho, não por aquilo que você está fazendo. No altar, nós temos a vida colocada aos pés de Jesus. Maria, só vou deixar o texto para você, Lucas 10, 38. A Bíblia fala que Maria, ela adorou ao Senhor. A Bíblia fala que Maria decidiu estar junto do Senhor, em adoração, em busca, queria apenas estar com Ele. A tal ponto que quem constrói e edifica a torre vai ficar aos pés da obra, não aos pés de Jesus. E sabe que isso é um problema sério, muito sério. Tem levado muitos pastores a um desgaste muito grande. Tem levado muitas pessoas que servem ao Senhor a um desgaste muito grande, porque na torre nós ficamos aos pés da obra, a obra nos consome. A obra toma todo o nosso tempo. A obra às vezes se torna uma idolatria na nossa vida. A igreja se torna uma idolatria, porque nós corremos para fazer a obra, nós corremos para tudo e nós não vamos aos pés de Jesus. Agora quem edifica no altar vai fazer que nem Maria. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, estás inquieta com tanta coisa, quando uma coisa te basta, Marta. Agora ele olha para Maria e fala: Maria, você escolheu a boa parte, e o que você escolheu nunca vai te ser tirado, Maria. Então que você seja nessa noite levantado como um homem que realmente está edificando um altar, porque tem uma vida aos pés de Jesus. E se por acaso você está aqui nessa noite e a obra, você tem uma vida aos pés da obra, você não deixa de fazer a obra. Eu não quero que você saia daqui pensando: eu vou parar de fazer. Não. Mas se você está fazendo, sentar aos pés de Jesus, eu vou te dizer, não vai precisar muito tempo para te estar cansado e não dar continuidade no que tu está fazendo. Então, que realmente, como líder nessa noite, que você que está liderando de dentro para fora, você possa dizer: eu não vou ficar aos pés da obra. Que você ouça até algumas vezes em dizer: Senhor, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for à frente, eu não vou, Senhor. Porque primeiro é o Senhor da obra, e depois vem a obra. Mas quantas das vezes nós invertemos isso? Que realmente, quando você está no altar, acho que eu estou terminando o meu tempo, quando você está no altar, sempre haverá uma palavra rema, ou seja, você sabe o que Deus está falando. Ele disse para os discípulos: lançai as redes
sobre a minha palavra, sobre a palavra deles, e eles lançaram a rede. O que aconteceu? Uma pesca maravilhosa. Agora, se você está edificando sobre torre, é confusão. Você não discerne a voz de Deus, e Deus não é Deus de confusão. E por último, né, porque só para encerrar aqui, temos mais alguns, mas quero ficar com esse último. No altar não há ruínas, a obra é completa. Aquele que começou, ele vai fazer. Aquele que vai ser, combati o bom combate, fiz o que tinha que fazer, né? Acabei a carreira, mas guardei a fé. Vai ser aquele que começou essa boa obra, ele é fiel para completar, amém? Não está completa, tem coisa para fazer, mas você vai dizer, eu vou ficar no altar. O Senhor começou, ele vai fazer. Porque a torre, ela é cheia de ruína. E quando nós estamos edificando na torre, sabe o que vai acontecer? A obra vai ficar incompleta, infrutífera. Você vai ter um ministério frustrado. Talvez você tenha muita iniciativa, mas nunca tenha acabativa. Ou seja, na torre, começa muita coisa, mas não termina quase nada do que começa. E como você não dá acabamento para aquilo que você começa, você está sempre querendo começar uma coisa nova. Isso é pecado? Não é pecado. Mas é pecado quando você está debaixo, com os seus pés firmados na obra e não no Senhor. Então, que realmente, quando estamos na torre, eu nunca dou cabo ao que eu começo. Nem na obra, nem na minha vida particular, na minha família, no meu trabalho. Nós temos mais alguns itens, mas nós queremos parar aqui. E que nesta noite possa ser apenas um início. Eu sei que Deus vai completar essa obra, né? E eu fico grata a Deus por isso também, porque estar aqui nessa primeira palavra e trazer essa palavra para você, é eu ter que ficar no altar de Deus e dizer, Senhor, não sei como foi, temos um tempo para administrar, mas não importa, eu ficar pela fé, crendo, porque eu não vim aqui edificar uma torre, porque se eu viesse edificar uma torre, eu quero saber se o meu nome vai ficar bem na foto, né? Se ficou tudo ok, mas nessa noite, primeiro, Deus falando ao meu coração, eu queria que você ficasse de pé, e dizendo ao Senhor, primeiramente para mim, Senhor, eu espero nesta noite,